Olá, estamos aqui de volta para falar um pouquinho hoje sobre igreja ou instituição. As pessoas que te conheciam e que ainda te conhecem, quando você sai um pouquinho do discurso evangélico, é como se tivesse desafinado um violão ou um instrumento. Elas começam a achar que você está desviado e não acredita mais em Deus, na Bíblia, e fala, é um novo Laerte diferente? Não, é um Laerte que saiu da bolha. E eu escutei isso do pastor, estou pegando essa frase dele. A igreja, para mim, hoje, eu diria o que esse pastor falou antes também. Eu sou a igreja. Jamais deixarei de ser a igreja. Sempre serei a igreja. Ele dizia o seguinte, você sendo a igreja, você estando onde você está, ou em qualquer lugar, você vai fazer a igreja que não é a igreja vir para a igreja. Você vai trazer as pessoas para a igreja. Levar a um templo não significa que ele é a igreja. Estando no templo também não significa que ele é a igreja. Mas você sendo a igreja, tendo convicção de que você é de Jesus e que Jesus te ama e que você tem uma conexão imensa com Jesus, então você vai entender o que eu quero falar agora. A igreja, ela tem uma estrutura física e tem uma estrutura de corpo espiritual, físico e corpo. É isso que a gente vai falar. A igreja como corpo vivo é a igreja que nós somos. A igreja que ensina, que é a igreja, a sua essência, o povo reunido em termos de igreja em torno de Cristo. E o próprio Paulo fala sobre isso. Antes que existisse templos, vós sois o corpo de Cristo, individualmente, ó essa palavra, membros deste corpo. 1 Coríntios 12, 27. Vós sois o corpo de Cristo, eu sou o corpo. Você é o corpo de Cristo. E individualmente, membros deste corpo. Não está falando aqui de instituição. Está falando que você é o corpo. Um escritor PhD em teologia, ele diz o seguinte, escreveu um livro sobre isso tudo. Ele diz que esse corpo não é feito de pedras, mas de pessoas. Gregor Bittell, PhD em Cambridge. Ele diz que a presença de Deus que habitava no templo, agora habita em seu povo, que ele habitava no templo antes. E que é enviado ao mundo como extensão do próprio Cristo. A palavra dele encaixa bem no que eu quero determinar agora. Outro escritor, também conhecido como Van Hooser, ele diz, ele é uma comunidade performativa da palavra. É uma chamada a viver, diz. É uma chamada a viver como encenação fiel do Evangelho. A igreja é a companhia de teatro de Deus. É o local que você vai, é a companhia de teatro, interpretando o drama da redenção da fidelidade. Ou seja, a igreja não é primeiramente um prédio, ele diz, mas é o povo em missão. Ali nós encontramos nessa igreja templo e vamos fazer uma encenação. Eu diria que nem todos que estão fazendo encenação é de Cristo, mas ele pode fazer, vai depender dele. Ou seja, a igreja não é primeiramente o prédio. A igreja como instituição é a igreja que construímos, mas essa igreja é visível. Ela também precisa de uma organização, de uma liderança, de espaço, de doutrina. A história mostra que sem estrutura o corpo desintegra. Eu concordo mais ou menos com essa ideia, porque eu acho que não há necessidade de você ser capacho de uma doutrina, de estar na bolha e sendo mandado por um pastor ou por uma doutrina como se fosse
uma comunidade comunista, a palavra que nós entendemos bem aqui no Brasil. E essa igreja, como nós continuamos, é a igreja que nós continuamos, não o templo continua. Sem nós esse templo não existe, esse templo foi feito uns para ganhar dinheiro, outros para chamar atenção, outros como teatro, outros... Então, nem a instituição, a igreja, o prédio, tem que ser muito bem organizada para que essas pessoas fiquem. E hoje, algumas igrejas não têm aquela comunhão maravilhosa, espetacular, sabe? As pessoas não se conhecem. Dizia um pastor que uma igreja pequenininha de 30 membros é ótimo, um espaço. Mas passou de 200, 2.000 pessoas, você entra, ninguém nem é visto. Então o corpo nem conhece o corpo. Então Deus é um Deus de ordem, com certeza. E um Deus que sabe o que está fazendo. A igreja local deve ser uma manifestação visível. A igreja local, a instituição, o prédio de organização. Senão você não vê esse povo sendo alimentado com ensinos bíblicos. Eu ouvi falar esses dias de uma pessoa que na igreja que ele frequenta, o pastor lê livro por livro e versículo por versículo ensina a palavra. Essa igreja não vai ter ninguém. A igreja boa, no mundão, nas ideias, no campo das ideias, é aquela que está acontecendo hoje. Boa, mas não quer dizer que seja corpo. E nem que seja igreja. É um teatro. E essa que está acontecendo hoje é a igreja de coaching que eu estou dizendo. Mas o que a gente pode estar encerrando e concluindo essa pequena meditação, né? A igreja é uma instituição religiosa, com CNPJ, com tudo, tem o prédio, mas antes que a igreja seja prédio, nós já somos a igreja. Então, as pessoas acabam vendo essa mensagem e falam, nossa, está desviado. Não estou desviado, eu sou igreja. É que o jeito que você possa imaginar que tem que ser igreja é aquela pessoa que frequenta a sua igreja, conhece a sua doutrina, dê o dízimo, traga a oferta, e aí você arruma versículos bíblicos para encaixar nisso. E certamente você deve estar fazendo sua defesa aí. Por isso que eu saí dessa bolha, porque eu não preciso de roteiro para ser igreja, eu não preciso de pastor para ser igreja, nem de ancião, nem de presbítero, nem de ter uma comunhão com a ceia, nem com os irmãos lá. Eu posso ser igreja e formar uma nova igreja a partir do momento que eu estou falando do Evangelho. Fica aqui, quem sabe na próxima.